Prezados irmãos, neste momento eu tenho mais uma mensagem para passar para os irmãos. Novamente peço toda atenção, a colaboração, para ouvirem comigo esta mensagem, a qual vem falando, irmãos, sobre a nossa união. No início eu falei da união e lembramos que nos céus, irmãos, lá no reino de Deus, a união é perfeita. E é lá que nós queremos chegar. E para nós chegarmos lá, precisamos sair unidos daqui, irmãos. Porque nós aprendemos aqui, somos ensinados por santos poderosos a viver unidos aqui na terra, para chegarmos unidos nos céus. Então, meus prezados, a grande luta dos nossos santos poderosos, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é que esta virtude tão linda e tão maravilhosa venha se cumprir em nossa igreja. Então, meus prezados, medite na palavra onde diz assim: o amor fraternal e a união são importantes para a obra da Igreja Apostólica na terra. Estimados irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus e de Maria Santíssima no governo desta Igreja Apostólica, muito lutaram para manter a unidade da Igreja, tanto na sede como em todas as nossas congregações. Afirmamos que o amor fraternal é fundamental e de grande significado para mantermos a união entre todo o nosso povo. O amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse de uma pessoa para com a outra, que gera sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo que o pratica a fazer grandes esforços em prol do seu semelhante. Precisa existir este verdadeiro amor. O amor fraternal valoriza a confiança mútua e incentiva um perfeito entrosamento entre as pessoas. Assim é porque estes são relacionamentos tranquilos e efetuosos, duradouros e estáveis, profundos e de grande compromisso em relação ao próximo. É um sentimento de dedicação fraterna, sem qualquer outro interesse, que não seja o de fazer o bem ao semelhante, sem jamais desejar algo em troca. Nunca pensar em ajudar. Se eu ajudar tal pessoa, fica me devendo obrigação. Quando eu precisar, vai ter que me ajudar. Não pensando assim, mas ajudar e esquecer. O que eu puder fazer mais, farei. Por todos estes motivos, é que a união e o amor fraternal entre todos os irmãos são de grande significado e de muito valor para a obra da Igreja Apostólica, tanto para o seu crescimento quanto para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Reflitam, prezados irmãos e irmãs, neste ensinamento que o Santo Irmão Aldo nos deixou, dizendo assim: a união e o amor fraternal incentiva a paz entre irmãos da mesma fé e entre as famílias. Paz que proporcionam a tranquilidade e regozijo e a alegria entre todos os que se amam e que lutam pela unidade da fé, pela unidade no trabalho, na igreja e em favor do bom relacionamento entre todos. Havendo a união e o amor fraternal, tudo se torna mais fácil e as dificuldades são vencidas. E, consequentemente, havendo bom relacionamento, haverá também sempre o diálogo, a confiança e a boa vontade para fazer o melhor pelo bem de sua família, da igreja e do seu irmão na fé. Se todos forem verdadeiramente unidos e bem dispostos a praticar o amor fraternal,
a Santa Avó Rosa terá mais facilidade de dominar os corações, juntamente com Jesus, nosso Senhor, com a Virgem Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo e os perfeitos dons do Espírito Santo. O Consolador os ajudará a vencer as lutas de cada dia, a fim de que possam ter o Espírito santificado e consagrado, e assim ligados aos céus, poderemos ser uma igreja forte e vencedora. Portanto, pedimos a todos os irmãos que nos ajudem a alcançar em toda a igreja, na sede e nas congregações, esta perfeita união fraternal, inclusive porque, com o bom exemplo de cada apostólico, ganharemos muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Confiamos no amor, na dedicação e na compreensão de todos os apostólicos. Reflitam sobre estes ensinamentos e pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, sejam unidos e se amem fraternalmente. Portanto, meus prezados, eu agradeço a atenção, porque os irmãos observaram, eu procurei ler esta mensagem com clareza, ponto a ponto, meus prezados irmãos, e volto a frisar aos irmãos, ainda não está sendo encontrado no meio da igreja esta verdadeira união fraternal. E quanto a Santa Avó Rosa, nos seus 16 anos, lutou para que esta união existisse na igreja. E o nosso primaz, nos seus 44 anos, muito lutou também e continua lutando através do nosso Conselho Deliberativo, que relembra todas as mensagens e os pedidos do nosso Santo Irmão Aldo. E nós, irmãos, temos conhecimento que ainda existe, no meio deste lindo povo maravilhoso, escolhidos de Deus, chamado por Deus, resgatado do sofrimento, do pecado, da maldade, das ilusões, das traições do mundo, e ser purificado para ser herdeiro dos céus. Meus prezados, principalmente as pessoas mais antigas, são prova desta verdade, irmãos. Que nós vivia num costume que não agradava o nosso Deus e o reino dos céus. No momento em que conhecemos a palavra de Deus desta igreja, nós abandonamos todos os nossos maus costumes e transformamos a nossa vida e começamos uma vida nova. E a nossa vida foi exemplificando as pessoas mais novas, nossos filhos, as famílias, foram olhando para o nosso viver, que fomos purificando em nossa vida, os costumes que nós tínhamos, fomos mudando, porque Deus, o Pai, foi nos aconselhando através dos seus santos poderosos, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ouvindo o programa Hora Milagrosa, nós fomos entendendo que o amor de Deus é imenso, é infinito, irmãos, mas Ele quer a nossa obediência, porque Ele é justo, Ele tem justiça. Então, meus prezados irmãos, hoje nós estamos aqui numa linda festa de comemoração ao aniversário do último profeta que Deus o Pai levantou nesta terra, o nosso Santo Irmão Aldo. O último entre todos, muitos profetas existiram nesta terra. E nos tempos atuais foi o último, Santo Profeta Irmão Aldo. Para que se cumprisse as profecias deixadas nas Sagradas Escrituras e principalmente no livro do Apocalipse, escrito pelos santos profetas, os santos apóstolos, que o tempo chegaria em que Deus o Pai tomaria as providências para levar um povo para herdar os céus. E que a terra ficaria doente por falta de amor nos corações. Irmãos, e nós vimos a face terrena doente, de tanto sofrimento, tantos problemas, tanta falta de união, falta de amor, falta de consideração.
E eis aqui um povo escolhido de Deus, resgatado, que aprendemos todo dia que nós precisamos acrescentar em nós o amor. Porque nós queremos ser vencedor. Queremos vencer as lutas e um dia herdar os céus, morar com Deus, lá na sua eternidade. Então, meus prezados irmãos, vamos lutar para dar a Deus e hoje ao nosso primaz irmão Aldo este presente que ele tanto espera receber, a união do seu povo. Se alguém tiver no coração algum sentimento, é momento de pedir perdão, pedir a força do Espírito Santo e perdoar o seu irmão, a sua irmã, porque, meus prezados, rapidamente eu digo para os irmãos, Deus, o nosso Pai, não falou com ninguém de nós e não mostrou para nós, eu gosto mais do Bertano, do Cicrano, do fulano, gosto mais do João, do Pedro, do Paulo, não. Deus nunca falou para nós, então nós não sabemos se nós somos mais ou menos do que muitos. Então nós temos que se igualar, procurar ser igualado a todos e não fazer distinção de ninguém. Sempre pensar, eu quero ser melhor, quero lutar para ser melhor amanhã do que hoje. E assim sucessivamente a cada dia do nosso viver. Meditando, pedindo sabedoria ao Espírito Santo para poder preservar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, sempre amando o nosso irmão, um amando ao outro com carinho, com respeito, com dignidade, com sinceridade. Se existir problema, não fazer comentário. Nós lembramos que o nosso primaz irmão Aldo falava muito, não quero comentário na minha igreja. O irmão Aldo falava, não quero comentário, porque Deus conhece tudo e está sob os seus cuidados. Então vamos cada um cuidar de si. Quando isso acontecer, irmãos, que cada um de nós vamos cuidar de nós, executar nós, pedir a sabedoria de Deus para nós nos executar. Tudo será mudado em nossa vida e a união acontecerá, aquela união que Deus o Pai quer tanto de nós.